Shabbat, Shabbat Shalom a todos, meu nome é Bill Moshe. Estamos aqui nos reunindo nessa noite de Shabbat, sexta-feira, 2º de janeiro de 2015. Nós vamos dar o início a um ciclo de estudo da Torá com os nossos amigos que estão aprendendo, entendendo o que é a Torá. Por nunca terem feito um ciclo de estudo da Torá, nós tomamos essa decisão de, nesse período, nos próximos 365 dias, estudarmos a Torá no conceito judaico, que é em formato de parashás, no qual tem sido assim de tremenda de desenvolver realmente o conceito do que é cumprir com a ordenança, que as palavras desse livro que está escrito em Josué não venha a se apartar dos nossos lábios, né? E o judaísmo desenvolveu esse sistema que já vem lá desde a época de Esdras, que é de dividir a Torá em porções bem divididas durante a semana, e você vai estudando de pouquinho em pouquinho, aí você cumpre com o mandamento de estudar a Torá. Temos aqui alguns dos nossos irmãos, eu não vou me demorar em apresentar todos, porque todos conhecem, né? E para quem não sabe o que é a Torá são os primeiros 5 livros de Moisés, mais conhecido no cristianismo como o Pentateuco. Seriam esses rolos aqui que você vê os judeus celebrando aqui, festejando, né? Porque a Torá do Eterno é uma alegria, né? De estar no nosso coração, né? E essas são as divisões feitas, né, pelos rabinos, bem separadas, junto com as porções das parashás, inclusive porque nós cremos no Mashiach. Também aceitamos o testemunho dele através do Brit Hadashah, que seria o Novo Testamento, e os Salmos. Então, sem muita demora, eu vou passar aqui a palavra para o Raver Fábio, para a gente... Nós não vamos estar lendo tudo, mas simplesmente alguns comentários, porque o propósito é que os talmudins estejam estudando em casa e vendo, analisando algo em casa mesmo, e aqui no Shabbat são simplesmente um comentário, tirar dúvidas, porque a partir do momento quando você começa a estudar a Torá por si mesmo, o próprio Criador vai começar a mostrar coisas que realmente ficam meio que despercebidas. Boa noite, Fábio, Shabbat Shalom, te passo a palavra. Como é que tá? Um abraço, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem a todos. Obrigado, Bill, por convidar a gente aqui para estar nesse programa, né? A gente está em pleno início de Shabbat nesse momento, lembrando que hoje é dia 2 de janeiro de 2015, mas no ano hebraico, dia 11 de Tevet de 5.775. Puxa vida, hein, meus irmãos? Incrível, né? Então, 11 do mês Tevet de 5.775, segundo o calendário judaico. Há algumas controvérsias com relação ao ano, se esse ano
tem aí algumas dezenas a mais e desconfiamos que sim, não é? Inclusive, citamos sobre isso, se não me engano, ontem no programa que nós fizemos junto com o Yashar e com o Bill sobre Nephilim e Anunnaki. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante, vamos nesse programa número 1 tratar sobre Bereshit, chamado livro de Gênesis, né, pelo mundo ocidental, toda a Parashá 1, eu creio que a gente também vai avançar um pouquinho mais aí. Né? A importância dessa paraxá é de que ela programa, né, todo o início da humanidade, toda a criação do mundo, né, meus amados irmãos. Então a gente observa que nesse princípio de paraxá, ele destaca, deixa muito pontual toda a criação do mundo como ela se deu, a criação do homem, e segundo a ótica que nós vamos observar, é segundo a ótica original. Tá? Quando eu falo ótica original, é a segunda ótica hebraica. Né? Não pode ser, na verdade, segundo uma ótica romana e não pode ser também, nesse ponto, segundo uma ótica protestante, porque nós sabemos que existem muitas diferenças. Então, todos nós aqui somos membros da Teshuvah, nós temos, né, como disse o Bill, o testemunho de Mashiach. Então a nossa obrigação, na verdade, é estar aí programados também para, dentro dessa questão da originalidade, respeitar toda essa consciência, essa mentalidade hebraica. Né? A mentalidade hebraica, meus irmãos, ela difere muito da mentalidade ocidental, daquilo que a mentalidade grega, no caso, nos concedeu quando todos nós aqui estávamos no cristianismo. Né? Então a gente observa que agindo assim, agindo dessa maneira, nós vamos buscar escritos originais, vamos buscar traduções mais fidedignas, vamos buscar uma mentalidade hebraica, eu não vou nem citar aqui, vamos colocar judaica, vamos colocar uma maneira geral, israelita, hebraica. Isso vai servir, amados irmãos, de uma ajuda, de um resgate mesmo original, aquilo que nós estamos buscando. Nosso caminho é o caminho para Jerusalém, né? Nós já passamos por Roma, nós estamos deixando Roma para trás, nós estamos vivendo uma época também de festas romanas, na verdade, onde as pessoas têm toda a liberdade de assim celebrarem, mas nós fizemos uma escolha e estamos realmente cumprindo aquilo que, né, Bill e Achar, demais irmãos, aquilo que Ezequiel 36 e 37 nos diz nos capítulos sobre o retorno da casa de Efraim, que é isso que, neste momento atual, é o que nós estamos vivendo. Tá? Eu vou passar a palavra para o Yashar, para fazer as primeiras considerações dele. Yashar, por favor, fique à vontade. Shalom, shalom a todos. Shabbat Shalom a todos, bem-vindo a todos que nos escutam através da internet. Realmente é um prazer para nós estarmos aqui difundindo a palavra do Eterno e de uma maneira assim que o povo hebreu tem o costume de fazer, através de paraxás, de parashot, no plural. E nosso objetivo aqui é interagir com as pessoas, tanto aqui na sala, com as pessoas que estão no YouTube, para que a gente possa se aprofundar no ensinamento da Torá, e especificamente hoje no livro de Gênesis, que nos traz assim revelações extraordinárias, né, onde nós podemos encontrar incluso profecias acerca de um homem que morre em um madeiro. Então, para mim está sendo bastante, eu estou com muita alegria de estar participando desse estudo. Eu particularmente faz tempo que estudo de uma maneira assim, porém estando com pessoas novas no sentido de estar regressando às raízes hebreias da fé, para nós é um prazer, para que a gente possa dar continuidade àquilo que o Eterno tem nos dado. Então, esperamos no Eterno que esse estudo, a partir de hoje em diante, seja um estudo de aprendizado e que a gente possa estar cada dia mais se aprofundando e estar difundindo essa mensagem que nós vamos estar descobrindo através desses estudos. Então, daqui a pouco voltaremos e é com vocês. Muito bom, Ravel. Realmente é um prazer mesmo poder estar fazendo isso, né? Porque da mesma forma que estamos aprendendo, né? E também estamos tendo a oportunidade de ensinar, né? E realmente eu sinto que a deficiência no Brasil realmente é muito grande, né? Eu tenho observado isso, tenho conversado com várias pessoas e
E bendito seja o Eterno que nos deu essa oportunidade, né, de acrescentar ao reino dele, né? É lógico que tem muito mais coisas para ser feita, né? Então, vamos dar início ao estudo. Como os irmãos são muito novos em relação a todo esse sistema, mas vamos introduzir e fazer da forma que as pessoas, como é que o judaísmo desenvolveu e tem funcionado muito bem. Então, não é que nós vamos imitar eles, mas vamos fazer da forma que eles estão fazendo, porque está dando certo. Tem que eles falam uma bendição antes do início da leitura da Torá. Eu não vou ler ela toda, mas vou pegar só a parte final dela, que está bem clara para nós estarmos nos acostumando com a língua hebreia e aprender a fazer essas bendições na língua que o Eterno se revelou ao povo dele, que seria o hebraico. Então, vamos lá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan laton toratot emet ve'ami olam natan benoteha baru atah notena hatorá. Bendito eres tu, Senhor, nosso Criador, Rei do Universo, que nos ha dado uma Torá de verdade e implantou vida eterna dentro de nós. Bendito eres tu, Eterno, doador da Torá. Muito bem. A gente tem que estar afiando um pouco mais, nos acostumar. Depois eu quero ensinar os irmãos a fazer o Shema, que também é um mandamento, e tudo isso aí tem poder, sabe? Realmente é tremendo. Bom, vamos lá. Eu só vou fazer 5 pontos durante essa leitura que eu fiz durante a semana, no qual o Eterno realmente chamou a minha atenção, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu dei eu andei consultando, eu dei uma olhada no. Existe no judaísmo um documento chamado Targum, que seria um comentário da Torá em aramaico. E tem vários assim pontos bem interessantes, entendeu? E eu vou estar apontando algum deles aqui, de coisas que eu dei uma olhada aqui, e eu acho que também vai ser de proveito para vocês. Talvez a tradução não esteja bem correta, porque como eu não conheço nenhum link em português, então eu pedi para o computador traduzir em português aqui, né? E eu vou só citar algum pontinho aqui, né? Algumas semanas atrás, nós fizemos um estudo falando sobre evolução genética. Eu não sei se o irmão Fábio participou ou não, mas se vocês puderem dar uma olhada, porque como nós estamos falando do início da criação, né? Tem alguns pontos interessantes. Eu nem tinha visto esse ponto do Targum, que fala de algo que nós já estávamos conversando, né? Algumas semanas atrás, né? Então, tá aqui, ó, o comentário do Targum é a respeito da criação do homem, né? E o Senhor Deus criou o homem em 2 formações, e tirou a poeira do lugar da casa do santuário e dos 4 ventos do mundo, e misturada a partir de todas as águas do mundo, e criou vermelho, preto e branco, e sobrou em suas narinas a inspiração de vida, e não havia no corpo de Adão a inspiração do Espírito falando, para a iluminação dos olhos e dos ouvidos. Jerusalém, Adão tornou-se uma alma vivente. Olha que interessante, né? A gente estava falando nesse vídeo sobre a ideia inicial do estudo, qual que seria a cor de Adão, sendo que só existe um criador, então só existe uma raça humana, com suas variantes, que seja o branco, o vermelho, o negro, o amarelo e etc, né? E outro ponto também seria quando o Eterno disse, né, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Algumas religiões dizem que existia um outro Deus lá, né, dando origem à Trindade, né, e no judaísmo, tanto na versão da Cabala, existem comentários que fazem alusão como se fosse um anjo chamado Metraton, que seria a palavra do Eterno, né? Então, em alguns comentários se vê que o Eterno falou para esse Metatron, vamos criar o homem segundo a nossa palavra. Ou seja, o homem não pode ser a imagem e semelhança do próprio Criador, porque o Criador, de novo, não é macho, não é fêmea,
não tem sexo, né? Ele não é macho nem fêmea. Então, em verdade, nós somos, já comentamos sobre isso no outro estudo, né? Nós somos a imagem do Mashiach, né? O Mashiach foi criado pelo Eterno, e o Eterno é a representação do Mashiach. E Adão seria a representação fidelíssima do próprio Mashiach, tanto é que depois da queda, em Gênesis 5, você vê Adão tendo um filho, e esse filho já não é mais a imagem e semelhança do Eterno, e sim de si mesmo, uma imagem caída. Ou seja, o Eterno não está falando simplesmente de imagens como a mente grega vê, analisa. Exemplo, quando o Mashiach fala em João, eu e o Pai somos um, automaticamente se tem a intenção que o Mashiach está falando que ele é um Deus também, como o Pai é, mas na verdade ele está falando em propósito, em objetividade, né? Eu não me incomodo de alguns crerem que o Mashiach seja o próprio Eterno, isso na verdade é meio irrelevante, né? Porque naquele grande dia todos vamos ter surpresas em relação à nossa teologia, né? Outro ponto bem interessante fala do jardim que está no Éden, né? E que existiam 4 rios. E o interessante é que um rio formou 4 rios, ao contrário do sistema geográfico de hoje, é quase impossível algo acontecer. Então isso mostra também a alusão que o mundo diluviano ele tinha uma característica completamente diferente, né? Como é que pode um rio formar 4 rios, né? Isso que também me chamou a atenção e eu não pude realmente buscar, mas eu gostaria de analisar um pouco mais, né? Outro fato também interessante é o fato de Adão ter a capacidade de nomear, né, os animais, praticamente todos os animais, com certeza eram menos animais do que nós temos hoje, devido à evolução microgenética, né, entre espécies, né? Hoje nós temos 500 tipos de cachorro, naquela época só tinha um casal de cachorros. Então, uma coisa que deveria ser um estudo assim, realmente para longo prazo é de analisar o nome desses cachorros no hebraico e realmente ver o significado deles. Porque ele não iria nomear os cachorros em inglês, nem em português, muito menos em espanhol, né? Com certeza os cachorros, os animais, né, foram nomeados em hebraico. E outro ponto aqui para finalizar, né, da mesma forma que Adão sofre um dano, né, um dano físico, que ele foi, o Eterno colocou ele num estado de dormência, né, e foi cortado na lateral ali, né, retirado uma costela, né, e quando ele acordou do sono, tinha uma noiva do lado dele. Imagine a surpresa dele, né? E agora vamos fazer uma comparação, né? O Mashiach também sofre um dano, sofre um corte na lateral também ali, né? Lembrando que morte representa também, pode ser representado como sono. E o que o Mashiach ganhou com isso? Através dessa morte? Ele ganhou uma noiva também, né? Então, essas foram assim, os pontos que eu consegui associar. É lógico que foram muito mais, mas para mim não ficar muito extenso, não quero transformar isso num monólogo, né? Eu quero a minha parte encerrar aqui e quero passar para o Fábio Pires. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiser falar, fiquem à vontade de interromper, ou então escreve na lateral do chat aqui e eu passo a palavra para o Raver Fábio Pires. Obrigado, Bill. Shalom a todos mais uma vez. Shabbat Shalom. Nós estamos com a porção de Gênesis 1, chamada de Bereshit 1 em hebraico. Eu gostaria de fazer os comentários que eu tenho aqui e servir de ponto para os comentários do Yachá e até a gente ir trocando também informações com o Bill e com todos os irmãos que estão por aqui, que também podem deixar as suas indagações, as suas perguntas, comentários aqui na barra lateral interna. E os irmãos que estão acompanhando também lá no YouTube, nós temos alguns irmãos acompanhando lá no YouTube, também podem deixar
os seus comentários, tá? Na barra do YouTube. Eu posso ir resgatando, ou senão a Rabera Sheila pode também fazer isso para nós, e passando também informações e comentários. Bom, mais uma vez, Bereshit 1, nós temos assim: no princípio criou Adonai os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E disse Elohim: seja luz. O comentário original que eu tenho aqui dentro do Sefer Torah, tá, meus irmãos? E foi luz. E viu Adonai a luz que era, entre parênteses, boa. E separou Adonai entre a luz e a escuridão, e chamou Elohim a luz, dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. E disse Elohim: haja expansão no meio das águas, que separe as águas, que separe entre águas e águas. E fez Adonai a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. Vou parar aqui e fazer um comentáriozinho do que nós temos no Sefer Torah. Bom, no princípio, dentro desse trecho, mesmo em hebraico diz Bereshit, os primeiros capítulos deste livro, de Bereshit, narram os primórdios da criação. Então, por serem muito profundos, é difícil compreender todo o seu conteúdo sem o conhecimento prévio dos ensinamentos da Torá, conforme foram revelados no Talmud e na Kabbalah. Bom, para dizer para os irmãos, a Torá, ela nos evidencia um aspecto mais literal da criação do mundo. Há outras obras, e isso deve ser também deixado em relevância. Ninguém aqui está, na verdade, dando mais importância a outras obras do que a Torá. A Torá é o centro de tudo. A Torá já existia desde o infinito, desde muito, muito tempo antes da criação do mundo, né? A Torá é a base, na verdade, das nossas vidas. Por mais que se diga que não é, por mais que nós sabemos que há lideranças, pessoas, movimentos religiosos que negam o fato da Torá, a humanidade sobrevive pela Torá, pelo aspecto da Torá. Na verdade, se há nações que não seguem a Torá, mas possuem conceitos da Torá. Vamos observar um conceito simples da Torá: não matar. Em vários países, seja no Oriente, seja no Ocidente, no Meio Oriente, Middle East, né? Me perdi, perdão. Oriente Médio, perdão, na Europa, seja na América do Norte, enfim. O conceito de morte, ele é um conceito que é universal. Comete-se a morte, existe uma punição. Este conceito é um conceito que vem da Torá. Portanto, as leis, os códices que foram preparados para os países do mundo, eles contêm, se não muito, contêm vestígios da Torá. Por que estou dizendo isso? Porque há outras obras, como o Talmud, o livro de Zohar, chamado Livro do Esplendor, ou o livro de Taniá, por exemplo, que falam que são, na verdade, comentários rabínicos, comentários dos sábios, com relação à Torá. A Torá como centro de tudo. No princípio, Bereshit, o Talmud proclama que o universo, então esta outra obra, muito requisitada e respeitada, eu respeito muito a obra do Talmud, o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, isto é, pela palavra divina, pela Torá, chamada também de Reshit, isto é, o princípio de tudo. Esse trecho está no Pesachim 68 do Talmud. Eu só estou mencionando isso a efeito de, ou em efeito de curiosidade, tá bom, Bill? Criou Elohim. Esse termo tem em hebraico a forma plural, para indicar que o Eterno compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas. O Bill comentou agora, as outras religiões, eu vou falar, o cristianismo, mais propriamente dito, define o aspecto da trindade para o Eterno. O Eterno não é trino. O Eterno sempre foi um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta é a base de regra de fé hebraica. Portanto, devemos nos ater a essa linha para que deixemos o aspecto trinitariano, que foi um aspecto criado pelo paganismo, foi um aspecto que veio dar uma relevância
para as doutrinas egípcias, depois passou para a doutrina grega, passando para a doutrina romana, e assim sucessivamente, chegando ao aspecto do cristianismo, apesar de existirem vertentes no cristianismo que creem que o Eterno, o Criador de todas as coisas, é um. Portanto, esta ideia não é unânime, mas ela é da grande maioria do cristianismo, tá? Dos cristãos. E para que não se pense que são muitos deuses, o Bimoshe comentou sobre isso. O verbo bará, isto é, criou, foi empregado no singular, imediatamente depois de Elohim. Existe um exegeta, um sábio muito importante dentro da cultura hebraica, chamada Abraham ibn Ezra. Ele argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações do Eterno. O que é o plural majestático? É considerar o Eterno uma pluralidade em si. Então ele é o Elohim criador deste mundo, o Elohim criador do universo, o Elohim criador das galáxias, o Elohim criador dos planetas. Isso dá uma ideia, meus amados irmãos, pluralizada dele. Não são muitos deuses, não são vários deuses, mas ele é tão extenso, nós não conseguimos, com a nossa compreensão humana, não conseguimos compreender o Eterno. Teremos isso na eternidade, tenho essa plena certeza, mas hoje não conseguimos conhecer de fato a fundo, não conseguimos enxergar essa imensidão do Eterno. Por isso que ele é chamado de pluralizado, ele abrange tudo isso, tá, meus amados irmãos? Os céus e a terra. No primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, vemos então a intenção evidente de dar ao homem a consciência de que tudo se deve à criação divina. Os mitos antigos atribuem a existência do mundo ao resultado das lutas dos múltiplos deuses ou como nascido da casualidade e do capricho. Porém, a Torá quer nos mostrar o universo como expressão da vontade divina, na linguagem da Kabbalah chamada de Tzimtzum, a criação como princípio de tudo e não criação em si, não uma obra do acaso, como dizem os cientistas, como diz Stephen Hawking, que cita abertamente a teoria, né, do Big Bang. A Terra teria se criado através de um acaso, de uma explosão gigantesca. Dentro desse acaso ocorreu uma explosão gigantesca. Ora, será que isso realmente teria acontecido? Será que isso realmente aconteceu? Como poderia um acaso ter feito uma obra tão maravilhosa e tão perfeita, da qual nós vemos, nós estamos acostumados desde o momento que nós nascemos, não é? Como princípio de tudo, não a criação em si, mas a providência, isto é, Elohim, Adonai, o Eterno, como Criador. O Eterno é Criador, legislador e condutor do universo. Nós temos essas três características, esses três atributos para o Eterno. Vou repetir. Ele é Criador, ele cria todas as coisas, ele é legislador, ele dá as suas instruções através delas. Devemos nos submeter, queiram aqueles religiosos de outras vertentes aceitar ou não. E ele é condutor do universo, ele conduz segundo a sua vontade, bem como segundo a sua vontade perante as nossas vidas. O meu comentário é esse, que o Eterno nos abençoe, temos mais depois, tá, meus amados irmãos? Shalom, shalom. Muito bom, brother, muito bom, interessante. Tá vendo? O Talmud é uma organização de cabeças pensantes, né? Muito bom seus comentários. Yashar, contigo. Ok, Bill. Bem interessante aí o que o Fábio falou. E pegando um ganchinho no que o Fábio falou a respeito de Bereshit, né, já que o livro de Gênesis é o livro mais importante de toda a Bíblia, de toda a Escritura, para as nações e também para muitos não. Por exemplo, para Israel, os 5 primeiros livros das Escrituras são o mais importante. Por quê? Porque é onde está a parte de mais peso da Torá. E o livro de Gênesis para as nações é o mais importante porque narra a origem da humanidade. Ou seja, toda a história da redenção bíblica, do princípio até Apocalipse,
está em Bereshit, está em Gênesis. Por isso que o profeta Isaías disse que o Eterno ele revela as coisas desde o princípio. E a palavra princípio que se usa ali é a palavra Bereshit, que é justamente o nome de Gênesis, Bereshit. E normalmente se deduz que seja isso mesmo, no princípio, que o Eterno criou os céus e a terra. Porém, será que esta é a ideia central que apresenta o texto em paleo-hebreu? Porque se começarmos a falar acerca do princípio como uma questão cronológica, se deduzimos assim literalmente, então teríamos que começar a pensar a qual céu se refere e a qual terra está se referindo em Gênesis 1:1. Está se referindo ao céu, que vemos toda essa expansão do universo, se refere especificamente ao planeta Terra. Então, se lemos essa passagem, acaso não implicaria que ao princípio de tudo o Eterno criou os céus e o planeta Terra? Porém, isso deixaria um pouco assim de controvérsia com respeito à questão científica, como a famosa pergunta de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha o ovo. E muitas pessoas podem dizer, como é possível, segundo Gênesis, quem foi criado foi primeiro o planeta Terra, porque não criou primeiro as constelações, né? Então começaria a ter uma série de controvérsias em base à cronologia do tempo, em base à cronologia, e essa cronologia do tempo se pode ser entendida quando se estuda a palavra princípio, que de acordo ao idioma original ao qual Moisés escreveu, que foi o paleo-hebraico, o paleo-hebreu. E antes de chegar ao princípio, a palavra Bereshit, temos que analisar a primeira palavra, que é a palavra no princípio, que está no caso, essa palavra no está no caso com a letra B em hebraico, que é conhecido como, se traduz como B no nosso idioma, porque quando se define a letra Bet, automaticamente na letra Bet já temos todo o propósito da criação. Então, é por isso que é importante, eu sempre enfatizo isso, que não é importante, não é assim, fundamental, mas não é assim de imediato, a pessoa ler, ter que falar o idioma fluentemente, é conhecer o significado das letras. Isso é possível conhecer através do paleo-hebreu, porque conhecendo a letra Bet, a gente já tem todo um panorama, já compreendemos melhor o propósito da criação. Porque existe uma série de estudos dos rabinos sobre o porquê o Eterno começou a Torá com a letra Bet e não com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebreu. Então devemos lembrar que as letras, como eu falei em paleo-hebreu, as letras são símbolos, né? E cada símbolo representa algo. Também devemos lembrar que o Eterno, ele ditou a Moisés, letra por letra da Torá, e temos prova disso quando vemos os aspectos da gematria, dos números, dos códigos bíblicos. E se contamos, existem números sequenciais nas escrituras que formam frases e que formam palavras. E por isso tem se achado o nome do Messias com frases. A Torá, a gente encontramos o nome Torá no livro de Gênesis, dividido no espaço de 50 letras. Encontramos o nome do Eterno no livro de Levítico, o livro do meio da Bíblia. Então, a gente encontra essas frases que formam palavra, e isso é como uma espécie de um selo, de uma garantia da inspiração divina. Então, o Eterno ditou letra por letra, e cada letra que na época Moisés ele escreveu representava algo. E o que significa a letra Bet? Letra Bet no hebraico. Porque no hebraico moderno, a letra Bet ela tomou um caractere assim do aramaico, quando os judeus foram levados à Babilônia, e tomaram caracteres aramaicos e mudaram os caracteres originais do hebraico antigo. E como viviam os hebreus no deserto naquela época? Viviam em tendas, viviam em cabanas, e por isso a letra Bet no paleo-hebreu tem o formato de uma cabana, um formato de uma tenda, de uma casa, né? E tinha uma divisão que separava essas tendas na época dos hebreus que moravam no deserto. Dentro dessas tendas tinha uma divisão que separava as mulheres dos homens. Então a letra Bet no original, ela representava uma casa. Então, uma vez em que entendamos que a primeira letra com qual se inicia as escrituras, né, a Torá, vamos dizer assim, a Bíblia, para que se entenda, que é a letra Bet, que foi a primeira letra que iniciou toda a história da humanidade, ou seja, o Bet é uma casa, uma habitação. Então, tomando isso em conta, tratamos de ter a nossa mente e os pensamentos voltados assim
a mente do Eterno quando ele decidiu criar os céus e a terra. Quando ele decidiu criar o universo inteiro e tudo que vemos nesse planeta. E o que teria em mente o Eterno quando criou todo o universo? O que tinha em mente quando o Eterno tinha... o que é que ele tinha em mente quando ele estava com o plano da criação? Ele tinha em mente de construir uma habitação. E o ser humano tem um pensamento de ter uma comunhão com o Eterno, de ter uma habitação. Então, antes que o homem tivesse esse pensamento, o Eterno teve primeiro. Ele teve que criar essa habitação para formar uma família que vivesse em harmonia. Então, quando vamos ao mar, por exemplo, a gente quando vê a lua, o sol, as estrelas, tudo todo o universo, é como se a gente estivesse vendo um quarto que um pai aí faz para receber um bebê. Ou seja, quando nossas esposas, as mulheres estão grávidas, e o pai pinta quadro diferente, bota estrelinha, bota palhacinho, bota todo tipo de desenho. Para quê? Para que o menino fique assim como que abobaiado ali, olhando as coisas, né? Então, o desejo de uma mulher grávida é ter uma habitação onde colocar um monte de detalhes no quarto para receber seu filho. Da mesma maneira, o Eterno, ele teve em mente uma família, ele teve em mente uma habitação de seu amor, e ele tinha... por que ele teve que criar algo? Ele não tinha por que criar algo, porém a essência do Eterno é dar. A essência do Criador é amar. Ele é o nosso Pai e nós somos feituras suas. Então, no momento em que ele tem em mente uma família, no momento em que ele tem em mente criar um ser que tenha a habitação com ele, então nesse momento começa o processo da criação, e ele utilizou a letra Bet, que implica uma habitação. Então, a vez em que se entende qual o propósito de toda a criação, nós possamos valorizar muito a vida, e saber que a vida é tão valiosa para o Criador, as nossas vidas valem muito para o Criador de todo esse universo, todo esse planeta e tudo que nele há. O Eterno fez tudo isso por amor à sua criatura. E na palavra Gênesis, o Fábio acabou de citar, e quem não percebeu, ele citou a palavra Reshit, que está dentro da palavra Bereshit, Reshit, que na maioria das traduções se traduz como princípio. Porém, no paleo-hebraico, Reshit não significa necessariamente princípio. Em algumas ocasiões, essa palavra se traduz no Tanar como princípio, são poucas vezes que se traduz como princípio, porém, na maioria das vezes, se traduz no Antigo Testamento, essa palavra como se traduz como princípio, desde uma perspectiva cronológica, se não, mas bem significa do principal. E essa palavra significa de frente, o mais alto, ou o principal, o mais visível, ou o melhor, a primícia, o mais importante. Então, o conceito de Reshit poderia ser traduzido como o clímax principal, o mais importante, o melhor. Porque em Números, capítulo 18, e vocês só anotam um versículo, número 18, 12, está traduzido corretamente de acordo ao hebreu, ao significado da palavra Reshit. Se a gente vai em número 18, versículo 12, diz assim: todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão e as suas primícias que derem ao Eterno, as tenho dado a ti. Então, o Eterno está decretando para o sacerdote que as primícias, que os melhores da colheita, sejam para ele. E aqui se traduz essa palavra Reshit como melhor. Porque em hebraico, se você vai ler essa palavra aí, quando fala Vedagan Reshitan, né, que está falando da colheita dessas primícias, é justamente essa palavra, Reshitan, que vem do verbo Reshit. Então, essa mesma palavra que aparece em Gênesis 1 e 1, aqui em Números 18 e 12, está sendo usada a mesma palavra que significa o melhor. Então, somente usar a cabeça, colocamos nossa mente para trabalhar, para entender o significado do conceito de uma habitação cheia do melhor, cheia do mais importante, cheia do mais valioso, porque todas as palavras, em parte no original primitivo, elas iam mostrando que todas as palavras hebreias partem de uma raiz, e atualmente esta raiz se compõe de 3 letras, porém na antiguidade se formavam palavras com 2 letras, a raiz, e essas 2 letras, que são as raízes da palavra Reshit, que são as letras Resh e a letra Shin, que no paleo-hebraico antigo, elas estão desenhadas, o Resh é um desenho de uma cabeça, e o Shin, a letra Shin, que se escreve Shabbat, ela é como 2 dentes frontais, é como se alguém estivesse rindo, com os dentes assim abertos em alegria.
Então, o que significa o conceito de dois dentes grandes? Simboliza o mais visível, porque quando a gente está sorrindo, o que é que aparece mais? Os nossos dois dentão, assim, os nossos maiores dentes da boca, aparece de frente. Então, implica algo visível, né? O que mais se nota numa pessoa é o conceito de cabeça e é algo que implica a importância enquanto ao lugar. Então, essas duas letras unidas implica algo que é o que mais se nota, algo que é o principal, algo que é o melhor, algo que é o mais alto. E incluso quando o Eterno fala que levemos as ofertas, as primícias, ele utiliza exatamente essa palavra Omer Reshit, que tem a ver com trazer ao Eterno o melhor. E por que dar o melhor ao Eterno? Porque nós somos chamados a fazer o que ele fez por nós. E o que é que ele fez por nós? Ele nos deu o melhor. Porque se alguém pensar que o planeta Terra, que o corpo humano foi feito de vineta, será que o Eterno, de repente, eu vou fazer o ser humano, de repente? Então pensemos como, por exemplo, funcionam os olhos, o que necessita para que o olho possa ver. E vimos ver que nada se compara com o olho, não nada que possa existir no mundo da tecnologia, nada mais moderno ao funcionamento dos olhos humanos, ou seja, a câmera, a câmera pode ser a câmera da última geração, ela pode buscar quilômetros de distância, mas nada se compara com o olho humano, não funciona como o olho humano. Então os olhos, o corpo humano não pode ter sido feito por acidente, por um acaso, e de repente se formou o olho. Então Reshit implica o melhor, o principal, o mais alto, o mais visível, a primícia, o mais importante. Ou seja, seria mais literal estar traduzido Bereshit, ao invés de em princípio, por o clímax. O mais importante, o melhor que o Eterno criou para os seus filhos, que somos todos os seres humanos. Ok, Bill? Muito bem, Ravel. Enquanto você estava fazendo a tua apresentação, eu achei aqui, ó, no palio hebraico, ó, tá vendo? A casa, né? A palavra Bereshit aqui, né? A casa, né? No palio hebraico, a cabeça do homem, né? O Aleph, que seria representado pela cabeça do touro, né? O Shin, que você falou do dente agora lá. E o Yod, que seria como se fosse a mão, né? A mão direita do Eterno, né? E o Tav, né? Por incrível que pareça, só pegando aqui, né? Que nem vocês disseram, o gancho aqui, né? O Tav, por incrível que pareça, é o símbolo da cruz, né? E que não sei como que o cristianismo acabou adaptando esse símbolo, né? Não sei de que época que foi que esse símbolo acabou virando um símbolo do cristianismo. E o catolicismo, durante a época que é no final da quaresma, que é, se eu não me engano, eu acho que é sexta-feira de cinzas, se eu não me engano, eles fazem essa marca na cabeça dos fiéis, e essa mesma marca era feita na cabeça dos sacerdotes do templo do Eterno, quando assumiam a posição com as cinzas da vaca vermelha. Então, com certeza, a Igreja Católica aprendeu isso, vindo já de tempos antigos, do serviço do templo, né? E hoje eles fazem sinal da cruz, mas na verdade não é o sinal da cruz, é a letra Tav, né? Então, só aqui nós temos uma mensagem, né? Que a cabeça do líder, né? Da casa do Eterno saiu com força, com poder destrutivo, na mão direita do Eterno, para aparecer na cruz, para fazer o caminho inverso, né? Que seria de resgatar o homem e fazer o caminho de volta para casa. Então, realmente foi muito proveitoso, né? Enquanto o brother estava falando aqui, eu fui para eu peguei aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui nessa disposição da Haftorah aqui, nós temos Isaías 42, né? Que também está falando da criação, né? E olha que interessante aqui, eu vou ler só uma parte aqui, ó. O Eterno criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela há,
e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos aos seus moradores. E agora o Eterno diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei, peguei pela mão para que haja salvação. Lembra, pegou pela mão que eu acabei de mencionar lá, o Yod, que representa a mãozinha ali, né? Para a salvação por meio de você. Eu o criei, eu o enviei como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não permito que as imagens recebam louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhe anunciar coisas novas antes mesmo que elas aconteçam. Enquanto o brother estava fazendo a tua apresentação, eu li esse texto e falei: vamos dar uma olhada, porque os cientistas estão descobrindo que o universo está em expansão. O universo não é algo estático. Nesse momento, nós já temos galáxias que estão se colidindo uma com as outras. Então tem essa teoria, né, chamada expansão métrica do espaço, e que está completamente associado com Isaías 42. Lembrando aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Olha que interessante. O Eterno criou os céus e os estendeu, os esticou, como se fosse um lençol. Quando você vai cobrir uma cama, você não estica o lençol? Olha que interessante. Vamos ver o que é essa teoria da expansão métrica. Só vou ler uma parte aqui, ó. A expansão métrica do espaço-tempo ou expansão métrica do universo é uma peça-chave da ciência atual para compreender o universo, através da qual o próprio espaço-tempo é descrito por uma métrica que relaciona-se com o tempo de tal maneira que as dimensões espaciais parecem crescer ou estender-se. Olha, praticamente a mesma palavra que está escrito em Isaías. Que o universo envelhece, explica como se expande o universo no modelo do Big Bang, uma característica de nosso universo suportada por todos os experimentos e observações cosmológicas, cálculos astrofísicos e medidas até agora. A métrica que descreve formalmente a expansão do modelo padrão do Big Bang digna-se como métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. O espaço do tempo é conceitualmente diferente de outros tipos de expansão e exploração que são vistas na natureza. Nossa compreensão do cenário do universo, o espaço, o tempo, necessita que o espaço, o tempo e a distância não sejam absolutos, senão que são obtidos a partir de uma métrica que pode modificar-se. Na métrica da expansão do espaço, mais que objetos no espaço físico, distribuindo-se até o vazio, o espaço que contém os objetos, e que estão se modificando, propriamente falando, como se os objetos não se movessem por si mesmo, e o espaço que está crescendo de alguma maneira entre eles. Veja bem, na verdade, por falta de fé deles e entendimento, eles estão atribuindo essa expansão do universo, ou seja, o universo era muito mais compacto e menor do que é hoje, e o universo está se expandindo. E eles não conseguem atribuir que houve um início. O início, esse Big Bang que eles estão falando, seria quando o Eterno disse haja luz e chamou as coisas à existência. Então, ou seja, mas, de novo, aí as pessoas, os ignorantes, né, falam que a Bíblia é um livro religioso e etc. Nós estamos falando hoje os cientistas estão atestando coisas que o próprio Isaías, eu não lembro, não sei qual era o nível de entendimento que Isaías tinha sobre isso, mas olha aqui, Isaías está falando sobre a expansão do universo. Como é que ele podia saber isso praticamente 700 anos antes do Mashiach aparecer em cena? Então, realmente, por isso que eu falo, a Torá, ela é viva, ela tem informações tremendas, é uma pena que alguns círculos religiosos resolvem realmente descartar isso como se fosse apenas um livro de lei, né, sem valor alguma.
Ah, olha, se alguém quiser fazer alguma colocação aqui, né? E achar, ou então mesmo os que estão aqui na sala, A Nani quer compartilhar alguma coisa. pode falar então, irmã, com você. Ok, entendi. Ela prefere que eu leia a pergunta aqui, ó. Entendi que o primeiro animal que foi morto foi o cordeirinho. Quando foi que começou a comer carne dos animais? Lá em cima, Bill. Tem uma parte lá de cima, por favor. Comece lá em cima. Tá, perdão. Eu pensei que tinha cortado aqui. Tá bom, tem uma pergunta aqui. Gênesis 1, observei que teve uma ordenança que deveríamos comer carne, somente vegetais, legumes, e não encontramos as ordenanças para comer carne de animais. É incrível que a ordenança inclui animais, ou seja, nem os animais comiam os outros. Eu creio também, Nani, que realmente respondendo essa primeira aí, que antes do dilúvio, não que não se comia carne, não é isso que eu estou falando, mas que o desejo do Eterno é que o homem realmente fosse vegetariano, lembrando que o tipo de ser humano que nós éramos daquela época, né, eram seres humanos completamente muito mais altos, muito mais fortes, o homem tinha a capacidade de correr por milhas e milhas, né? Não se cansava da forma que se cansa hoje, a pressão atmosférica, ou seja, era realmente um outro planeta, né? E você vê, a partir de Gênesis 6, depois de dilúvio, você vê uma permissão do Eterno em relação a comer carne. E eu como carne e eu tenho o desejo de parar. E eu já vi alguns estudos que realmente é melhor comer vegetais, grãos e etc. Ah, eu vou ler a pergunta aqui e vou deixar um de vocês responder aqui, ó. No aqui, tanto que no capítulo 3 e 2 a mulher diz, peraí que estão clicando aí. Tanto que no capítulo 3 e 2 a mulher disse, nós poderemos comer da fruta das árvores. Isso, exatamente, é uma prova que realmente não vê nenhum relato que pode fazer o churrasquinho com algum animal do jardim, né? Gênesis 28:31, o Eterno abençoa o homem e a mulher, diz, multiplique-se, enche a terra, domine também toda a vida animal da terra, dos mares. Sim, tá vendo? E toda a vida vegetal, toda espécie de frutos para alimentos, igualmente para... Quer fazer um comentário sobre isso, Ravé? Quer fazer, Fábio? Ok, um comentário curtinho. Okay. A autoridade que foi dada para que comêssemos carne ocorreu no período pós-diluviano. Antes, no período pré-diluviano, isso não acontecia. Não foi permitido que ingeríssemos carne. Mas houve um grande problema. Comentamos e falamos ontem no tema Anunnaki e Nephilim, que aqueles seres disformes, aqueles seres que eram resultantes da cópula dos seres celestiais com as mulheres formosas dessa terra, como está em Gênesis 6, gerou seres, vamos dizer assim, deformados geneticamente, que passaram a ter uma grande fome aí por outras matérias que não fossem vegetais que era ingerido pelo homem naquele momento, tá? Mas o Eterno permitiu, por isso que ele colocou isso. Existe também uma história, ele permitiu a Noah, né, logo após o dilúvio. Existe também uma história, isso é um comentário extra, que diz que seria necessário para que o homem comesse carne, para que ele tivesse força espiritual para enfrentar as batalhas espirituais. Eu não sei, na verdade, se isso procede, tá? Eu costumava relativamente a crer nisso, porque eu comia carne e tudo, né? Não sei, Bill, na verdade, se esse fato procede, se o achar vai comentar alguma coisa nesse sentido, de que espiritualmente seria viável para o homem comer carne, para que ele estivesse mais forte, né, fisicamente, para que enfrentasse também as lutas espirituais. Enfim, conheço muitos vegetarianos que têm uma saúde perfeita, eu mesmo não como carne aí vai fazer um pouquinho mais de 2 anos, carne vermelha nem carne de frango, mas enfim, lembrando a todos que nós teremos uma dieta aí, vamos dizer,
edênica, como a do Gan Eden, do Jardim do Éden, quando no reino milenar, já dizem aí os estudos. Então, na eternidade já isso é garantido realmente, os animais viverão em harmonia e o ser humano não comerá de carne animal para a sua sobrevivência, tá, meus queridos? Essa é a informação que eu tenho. Muito bom. Yashar, você quer dar uma palavrinha sobre essa apresentação, essa pergunta da irmã? Não, o Fábio já respondeu bem apropriadamente. Ela fez uma pergunta aqui sobre a pergunta da irmã Nani aqui, né? Entendi que o primeiro animal que foi morto foi o cordeirinho. Quando foi que começamos a comer? Na verdade não se fala bem direito, né? Qual é o animal, né? Que foi morto ali depois da caída, né? Que foi feita uma vestidura ali, né? Eu vou assumir por deduções óbvias que só pode ter sido um cordeiro, né? Porque foi a primeiro peça ali, né? A peça já foi instituída ali, né? E você vê a peça também de novo, até mesmo na vida de Yosef no Egito, né? Nós vamos chegar na Paraxá de Yosef, nós vamos estar analisando isso aí. Olha, eu tenho aqui, dentro desse contexto aqui, nós temos o Salmo 139. Eu vou ler pelo menos assim, uns 2, 3 capítulos aqui, e se alguém quiser fazer mais algum levantamento, mais alguma abordagem, né? Se alguém está lá no YouTube, tem alguma pergunta, né? E quiser perguntar algo, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do Salmo 139. Só para a gente já fizemos um comentário da Haftorah. A Bri Hadashah seria a 1 João 5, que também eu acho que nós acabamos cobrindo também, mas a gente pode ler alguma coisa lá também, né? Aliás, já que estamos aqui, vamos. Que são 5 capítulos, 5 versículos só, olha só. Uma pequena observação aqui. É bem comum no cristianismo, né? Não sei por que eles não falam para. O certo era falar para o novo cristão que levantou a mão e aceitou Jesus, era ler Gênesis, né? Mas eles mandam a pessoa ler. Manda ler. Começar com o livro de João. Eu não sei por que disso, né? E o mais interessante é que parece que o Eterno já está dando uma pista para o leitor, né? Quando ele começa a ler aqui, ó, no princípio era o verbo, dá a impressão que ele está dando uma pista, ó, não começa aqui não, vai lá para o princípio, que lá que você vai receber um entendimento, né? Mas tudo bem, então tá aqui, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram com ele. E Achar, você que é um cara super inteligente, um crânio, eu amo você, viu, brother? Realmente, eu gosto de você, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente mesmo, entendeu? Porque senão eu não ia gostar de você. Porque olha só, dá uma palavrinha sobre esse aqui, brother. Se você, eu sei que tá meio assim, meio no susto, mas essa aqui é uma forma do cristianismo dizer que o Deus fez um outro Deus, que esse Deus estava com Deus e esse verbo era Deus. Então, sei lá, me desembaraça esse texto aí. Não é que nós somos contra a Trindade nem nada, entendeu, gente? Mas a Trindade é algo assim meio difícil de entender, né, e acreditar. Mas aqui eles usam muito esse texto aqui. Então eu vou jogar essa bomba para você aí. Pronto, tá na tua mão, brother. Se vira. Ok. Então, já a gente está vendo que no livro de Gênesis, no versículo 1 do capítulo 1, disse que no princípio criou Elohim, criou o Eterno, os céus e a terra. E aqui em João está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus.
ou seja, a referência de que o princípio era o verbo, implica que o verbo já estava desde antes do princípio, e esse versículo transcende Gênesis, quer dizer, vai mais além, e que tem causado assim, muita discussão no âmbito, tanto no âmbito hebreu, vamos dizer assim também, porque se menciona o conceito do verbo, em Hebreus 1, por exemplo, quando estudamos um dia esse livro de Hebreus 1, que esse conceito não é um conceito assim um pouco distante do povo hebreu, e atualmente se trata de traduzir a palavra verbo à luz dos manuscritos gregos, e vemos que a referência da palavra logos está vinculada com o aspecto da mente, desde o ponto de vista muito abstrato, e para uma pessoa educada dentro de um marco hebreu, do marco judeu, logos é totalmente distante a eles. E ao ver o apóstolo João, aqui também, que era um homem judeu observante, menciona esse termo, então causa estranheza a uma mente hebreia. Isso não significa que, de nenhuma maneira, que o apóstolo João estava falando aqui, tratando de ensinar filosofia grega, há mais de 2000 anos, né? Ninguém, de nenhuma maneira, estaria tratando de ensinar uma audiência hebreia acerca do Messias como filho de Deus, com argumentos que têm a ver com a filosofia grega. Então, isso já descarta também a teoria de que eu não acredito muito que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, porque como é que os judeus estavam fugindo da helenização dos gregos, não queriam nenhuma vinculação com os gregos, e João, a sua audiência era uma audiência hebreia, então ele não poderia usar termos gregos para querer provar que o Messias de Israel era o Messias, usando termos grego para os judeus. Então, a inimizade do povo hebreu, do povo judeu, com tudo que tinha a ver com a filosofia grega, nasceu desde a época de Alexandre Magno, em 356, que tratou de unificar o mundo mediante a sua cultura, né, eliminando qualquer diferença cultural entre a religião. E para isso utilizou a estratégia a criação das Olimpíadas, e a ponto de que os judeus foi o único que se manteve fiel à sua cultura, negando totalmente a assimilação, incluso forçada por parte dos gregos. Então, na verdade, o versículo não está dizendo que o Messias aí é o Deus, ou é o Criador, porque a palavra Elohim em hebraico, e a gente poderia, já que estamos falando de Gênesis e fala que Bereshit bara Elohim, ela em nenhum sentido, ela pode ser utilizada a mim, ela pode ser utilizada a você, ela pode ser utilizada a um ídolo, ela foi utilizada a Moisés, ela foi utilizada ao juiz de Israel. Então temos que saber em que contexto, porque na maioria das vezes o que faz a diferença da pessoa pensar numa doutrina equivocada é a tradução em letras maiúsculas, como que a palavra em letra maiúscula ela está se referindo ao eterno. Porém, no hebraico e tanto no grego não existe maiúscula nem minúscula para a gente saber a quem está se referindo. A gente tem que saber o contexto de que está falando. Então, primeira coisa a se entender é que a palavra Deus, como se usa aqui no grego, a palavra Elohim, em hebraico, não necessariamente não quer dizer que o Messias era o eterno, e sim que o Messias era poderoso, como ele é. Então, esse entendimento, a gente tem que traduzir a palavra logos, verbo, para colocar em seu contexto original, conforme que o apóstolo João ele quis transmitir aos judeus da sua época. E vemos que, de acordo com a Peshita aramaica, a palavra que se utiliza aí para verbo, o termo palavra, para que, ou seja, no primeiro versículo, ela podia ser lido assim: no princípio era a palavra, e a palavra era com Elohim, e a palavra era Elohim. Ou seja, nas versões do Novo Testamento em hebreu, a palavra que se utiliza verbo é a palavra davá, que significa palavra. Então esse termo está relacionado com o livro de Deuteronômio, que em hebraico é devarim, que significa palavras. A palavra davá tem uma grande conexão e ela é um antecedente do pensamento hebreu, de maneira que o apóstolo João estava pensando como um judeu, discípulo do Messias. Então podemos contextualizar o primeiro versículo desse capítulo assim: no princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra, ou seja, a palavra é poderosa, já que a palavra também Elohim pode ser traduzida como poder, como poderosa. Então existe um termo que se utiliza muito nos Targumim, né, um Targum original que era a tradução do aramaico da Bíblia hebreia, produzida ou compilada
no Antigo Israel e na Babilônia, num período do Segundo Templo, até que começou a Idade Média. E esse Targum também significa, a gente sabe que a palavra Targum significa interpretações, além de atributos pessoais, quer dizer, atributos independentes do Eterno como Criador de todas as coisas. E o termo Menra, né, se dá a conotação de um mediador como intermediário entre o Pai e a criação. Como quando o Eterno, na hora de se manifestar, ele faz através de quê? Do Menra, da sua palavra. Então, podemos ver, desde essa perspectiva, o conceito era bastante conhecido na cultura hebreia, como para o apóstolo João. Então, assim, a gente podemos ver que o termo que ele utilizou, ele não utilizou termos gregos, senão conceitos conhecidos na sua cultura. E naquela época era bem conhecido que não era Deus quem diretamente fazia as coisas. Os judeus sabem muito bem disso, que se não era através de um mediador, através desse que a gente se conhece como um metraton, né? Existe toda uma explicação para isso, de um mediador. Então, dessa maneira se fala disso aí. E no capítulo 1 de Hebreus, é onde vemos que o Pai, ali, se você estudar um pouco, o pessoal parar um pouco, estudar o livro de Hebreus, capítulo 1, é onde a gente vê que o Pai, de toda a criação, faz todas as coisas através de um mediador. Se lê em Hebreus capítulo 1, a gente encontra isso. Então, e isso é justamente o que está falando aqui o apóstolo João. Então, deduzimos que não são doutrinas que inventaram a teologia cristã. É lógico que a teologia cristã interpreta de uma maneira totalmente equivocada, quando diz que no princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, no sentido de que Deus é a palavra é Deus. Na verdade, o Eterno não tem forma. O Eterno não temos como definir a essência do Eterno, né? O que é o Eterno. Então, nos escritos que fazem 2000 anos, o Eterno se conhece como Insof, ou seja, indescritível, que é o Espírito, e se ensina que tem um Filho que habita com ele desde a eternidade. Se chama Malaio de Rivavirê, o mensageiro do Eterno, o anjo do Eterno, e o Melech, né, rei, o governante da parte do Eterno, a palavra Davá, que em hebraico, a palavra Menra em aramaico, a destra de Odirebavirê, o Metraton, o Sarapanim, o ministro, o príncipe do rosto, né? O príncipe que manifesta a aparência do Eterno, o Ada Kadmon, o Ada primário, né? O homem de cima, Odirebavirê Catan, ou seja, que dentro do judaísmo, para quem não sabe, se ensina também Odirebavirê pequeno, ou seja, Odirebavirê grande, não que se exista dois Odirebavirê, porque se você lê em Zacarias, por exemplo, quando se menciona que o Eterno disse a Satanás, disse assim, Yod-Heh-Vav-Heh disse a Satanás, Yod-Heh-Vav-Heh te repreenda. Ou seja, na tradução portuguesa disse, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Então, como é que pode o Eterno estar falando para o diabo, para Satanás, que o Senhor repreenda ele? Então, esse conceito de que quando não se entende isso dentro da cultura hebreia, que se dá os atributos do Eterno ao Messias, aí não se entende, aí se embola tudo, aí é onde surge o pensamento filosófico grego e causa toda essa confusão, meu irmão. Muito bem, realmente é muita coisa, né? Porque a gente tem que estar trabalhando, realmente aprender e voltar para o início do livro, né? Que é ali que está todo o conhecimento e o entendimento, né? Confirmando somente o que Isaías 42 falou, né? Eu o criei e enviei como garantia da aliança, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais para trás, ó. Eu, o Senhor, o chamei e peguei pela mão para que haja por meio de você. É lógico que ele não está falando do próprio profeta Isaías, né? Que como é que ia vir salvação aos gentios através de Isaías, né? Eu o criei e enviei, como no próprio Hebreus 3 fala que o Mashiach, ele é como se fosse um apóstolo, né? Um enviado, né? Como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos para abrir os olhos dos cegos. Só uma pequena notificação aqui, ó. Vamos ficar com a palavra do Mashiach. Não vai atrás de padres, de colégios teológicos, nem crê em nada do que a gente está falando aqui, tá? Vai atrás
do que a Escritura está falando. As Escrituras não se autocancelam, gente. Não existe esse negócio do Velho Testamento ser cancelado pelo Novo e as palavras do Mashiach cancelado por Paulo e Paulo se autocancelando. Isso não existe. Tá? Infelizmente, isso é uma teologia grega que não querem aceitar os mandamentos, então eles vão inventando coisas para estar se anulando. A própria palavra do Mashiach, olha o que ele fala. Esta, em João 17,3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a mim, Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Então, ele mesmo está falando que existe um ser supremo, que é maior do que ele, que enviou ele, né? Só para dizer que a gente não está inventando história, né? Que nós temos uma Bíblia, né? Me falaram que esse programa que eu uso é uma Bíblia especial, feita para judeu. Não, essa aqui é uma Bible Gateway, é uma entidade cristã, tá? Que eu faço questão de usar essa Bíblia, né? Para as pessoas não achar que nós estamos usando uma Bíblia especial, com nomes mudados, traduções trocadas, né? Ó, se você olhar aqui, olha essa tradução aqui, como é que tá, ó. No 3, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Yeshua, apóstolo e sumo sacerdote. Muitos da visão do cristianismo nunca nem viram isso aqui, e quando vem que ele é um apóstolo, um simples apóstolo, é lógico que ele é um apóstolo especial, e chega a dar um nó na cabeça deles, porque realmente não mal conhece, né, o próprio Novo Testamento, né? Então é isso aí. Se alguém quiser falar mais uma coisa, senão eu vou ler aqui uns 5 capítulos, uns 5 versículos de Salmo 139. E se alguém quiser falar alguma coisa, eu quero sim, Bill, por favor. Tá bom, então eu vou ler 5 aqui e eu passo a palavra para você, ok? Ok. Então vamos lá, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o quanto me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas de trás e por frente, e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Ok, da minha parte eu acho que já está assim, bem trabalhado. Não queremos deixar o vídeo muito longo, que às vezes as pessoas ficam até desanimadas de ver, mas eu passo a palavra para o Javier Fábio. Você, Fábio. Ok, bom, falando nessa parte daquilo que eu estava comentando sobre a pluralidade majestática, eu quero só chamar a atenção para o trecho de Bereshit 1, 26, que diz assim, Bereshit 1, 26, e disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede em toda a terra, em todo réptil que se arrasta sobre a terra. Bereshit 1, 26, perfeito. Bom, o grande problema que nós estamos comentando aí é que o cristianismo ele tem comentado, e nós aprendemos assim, de que existe aí a presença da Trindade. O que o cristianismo fez, na verdade, eu falo sobre o cristianismo, eu falo sobre o catolicismo, e nós temos aqui total liberdade para fazer isso, e nos é dado, né, pelo artigo 5º da Constituição, a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa, certo? O grande problema é que os pais da igreja, Flávio Constantinos, Irineu e tantos outros, subordinaram a eles próprios um algo dentro da instituição que é chamar para si toda a responsabilidade de interpretação das escrituras, retirando dos judeus, retirando do povo hebreu aquilo que lhes é de tradição, que lhes é de
direito e que lhes é de herança concedida pelo Eterno para que as Escrituras fossem interpretadas. Desse tipo de interpretação e desse tipo de resgate que foi feito pelos católicos, nasce o quê? Uma nova teoria, nasce uma nova interpretação do que o Eterno supostamente é, através da visão católica, e que foi passado para o protestantismo. É fato isso. É fato que a doutrina católica ela foi passada para o protestantismo. O protestantismo ele criou um paralelo com o catolicismo, retirando alguns temas, como, por exemplo, a importância de Miriam, a importância de Maria, na verdade, que foi, segundo os católicos, assunta aos céus, e ela é intercessora, chamada de Mãe de Deus, e é chamada a Mãe intercessora de todos os homens. Esse foi um ponto que o protestantismo retirou. Nós sabemos disso. Mas toda a essência em si, ela continuou. A essência de se explicar o Eterno também continuou insistentemente com o cristianismo e rechaçou a interpretação original dada ao povo hebreu. Foi feito. Então temos assim a explicação da Torá. Façamos o homem. Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar este plural majestático ao falar de si mesmos. 2 Samuel 24, verso 14, diz isso. O Midrash é a concepção de interpretação hebraica, de Bereshit Rabbah 8. Porém, comenta que o Eterno se aconselhou com os anjos sobre a conveniência de criar o homem ou não. A nossa imagem. Maimônides, um grande sábio judeu, que viveu de 1135 a 1204, o Guia dos Perplexos, que é uma das maiores obras hebraicas, distingue dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de tselem, no hebraico, que significa forma. E o segundo conceito é demut, que significa semelhança. Repito, dois conceitos. Um chamado tselem, forma, e outro demut, semelhança. Acompanhado de outros conceitos, como toar, aspecto, tavnit, a configuração. Bom, toar e tavnit significam a figura material, enquanto o tselem e o demut, que eu coloquei no início, é a forma espiritual. A Torá, ao indicar tselem e demut, isto é, forma e semelhança,